Graças a Deus, nós estamos aqui mais nessa oportunidade, trazendo uma palavra para o seu coração. E hoje eu quero, juntamente com você e todos que estão participando conosco, dividir o nosso conhecimento da palavra, e o tema que nós iremos abordar é a fonte de água viva. A fonte de água viva. O texto que nós vamos ler se encontra lá em João, capítulo de número 4, versículos de número 13 e 14, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus é essa fonte, a fonte de água viva que faz com que todos nós tenhamos e saciamos a nossa sede. A água, ela é essencial para a vida. Sem ela, não há sobrevivência. Da mesma forma, espiritualmente, o ser humano vive sedento, sede de paz, de sentido, de perdão e de vida eterna. Muitas pessoas tentam saciar esta sede em fontes erradas, mas continuam vazias. A Bíblia nos revela que somente Deus é a fonte verdadeira de água viva. E essa fonte se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Ele não apenas sacia a sede do coração humano, mas faz desta água uma fonte que jorra para a vida eterna. Em primeiro lugar, Deus é a verdadeira fonte de água viva. Meu irmão, minha irmã e meu amigo, e minha amiga também. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela como a única fonte que satisfaz plenamente. Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, sendo Ele a fonte, Deus a fonte abandonada pelo povo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias, do capítulo de número 2, versículo 3. Jeremias, capítulo 2 e versículo de número 3. A Bíblia diz assim: então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos como culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Esse manancial, essa fonte, era muito nobre. Mas quando nós olhamos aqui agora para o versículo de número 13 do mesmo texto, Jesus diz assim, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos, eles preferiram cavar cisternas do que beber da fonte de Jesus.
Eles deixaram. Eles verdadeiramente perderam esse manancial de águas vivas. Porque Jesus, irmãos, ele é a fonte da esperança, a fonte de mudança de vida. É ele que vai mudar a sua história, é nele que está a esperança da humanidade. Sendo Jesus a nossa fonte, você pode ficar tranquilo. Não precisa de você se preocupar, porque Deus sabe de tudo que você está vivenciando, do momento que você se encontra, a sua situação. Basta tão somente você abrir o seu coração, tomar posse da promessa, determinar que a bênção do Senhor vai te alcançar, que a vitória do Senhor vai vir sobre a sua vida de uma forma muito especial. E quando nós olhamos aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 36, o versículo de número 8 e 9 diz assim: eles se fartarão da gordura da tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Graças a Deus por isso. O manancial é Jesus. A fonte é Jesus. Não precisa de você recorrer a nada. Independente da sua situação, do momento que você está vivenciando, se Jesus Cristo ele se encarrega de te determinar essa fonte, de te abençoar. Por quê? Porque enquanto Deus, a fonte abandonada pelo povo, conforme nós lemos aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, nós observamos aqui também no livro de Salmos, no capítulo de número 36, versículo 8 e 9, que a fonte que traz vida e alegria é Jesus. A nossa alegria está em Jesus. Fora de Jesus nós não vamos alcançar nada. É Ele que é tudo para todos nós. E nós olhamos aqui que a fonte que não se esgota, lá em Isaías, no capítulo de número 55, Isaías 55, versículo de número... Isaías 55, versículo 1, que diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Glorificado é o nome do nosso Deus. Meu irmão, tudo que você quiser está no controle do Senhor. Ele tem a fonte, ele tem a vitória, ele tem a bênção. E em segundo lugar, a sede espiritual da humanidade. O coração humano carrega uma sede que nada terreno pode saciar. Nós olhamos aqui a nossa palavra de Deus, no livro de Isaías ainda, no capítulo de número 59, no versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não o ouçam. Meu irmão, é o pecado que separa você de Deus. É o pecado, você não dar crédito, não dar ouvido, não acreditar, não tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Por esta razão, precisamos sim de nos colocar na presença dEle, de tomar posse da bênção dEle e determinar a glória dEle sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Sede causada pelo pecado. A sede humana é só por causa do pecado. Quando nós estamos em uma vida santificada, nós não temos nenhum problema, porque temos confiança, temos fé, cremos na promessa e tomamos posse daquilo que Deus tem. Fontes quebradas não retêm água. Jeremias 2,13, que nós aqui lemos, eles deixaram de receber a bênção de Deus, que é o manancial, e foram procurar cavar cisternas, rachadas,
perdeu essa expectativa que a palavra nos dá, essa garantia. As fontes quebradas não retêm água. Um manancial, sim, Jesus é esse manancial. É Ele que tem todo o reservatório que vai jorrar de dentro de nós, fonte de alegria, fonte de bênção, fonte de vitória. E essa busca frustrada por satisfação, se nós compreendermos de fato que essa palavra ela sacia a nossa vida, a nossa sede, o nosso desejo, aquilo que nós queremos, Deus vai fazer com que todos nós possamos alcançar essa vitória da parte dele, no nome de Jesus. E amanhã vamos dar continuidade dessa palavra para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Pai, quero te agradecer, o Senhor, nessa oportunidade, pela vida, o lar e a casa de todos aqueles que estão participando conosco, que vão ouvir essa palavra. Que o Senhor entra, ó Deus, e muda a história, a situação, o contexto que eles estão vivendo. Que essa fonte, esse manancial que é o Senhor, possa intervir na vida de todos eles e eles ter essa graça da parte do Senhor e que eles possam vencer dia a dia para a glória do teu nome. Pai, hoje nós estudamos a primeira parte da fonte, conforme a tua palavra nos diz, de água viva. A primeira parte, a fonte de água viva. E vamos dar sequência, mas que o Senhor vai abençoar e determinar a graça do Senhor sobre a vida, o lar, a casa e a família. E eu repreendo toda a ação do diabo, tudo aquilo que tenta tirar proveito, tirar o entendimento, o discernimento da palavra, seja lançado nas profundezas do abismo e que os teus filhos sejam agraciados na autoridade do nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, e que esta palavra continue falando ao seu coração no nome de Jesus. E não se esqueça, inscreva-se, ative o sininho, para que Deus continue abençoando você e todos aqueles que estão à sua volta. Faça os comentários, dê um like, seus pedidos de oração, porque estamos aqui dispostos e orando e intercedendo por cada um de vocês no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor.